Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante ou igual a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Pode se assentar. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é uma manhã especial. Por que especial? Porque o dono da festa está aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, porque você está aqui. Porque se não houver o dono da festa, não tem festa. E se não houver os convidados, também não tem festa. Então, é motivo de especial. E porque nós vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. E um dos versículos que nós temos que nos alertar nessa questão da ceia é quando Paulo, dizendo as palavras que o Senhor ensinou, que o Senhor orientou a Paulo, ele disse: olha, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, morto não pode vir. E se morto não pode vir, ele ressuscitou. É por isso que ele virá. Virá para buscar a sua igreja. E nós lemos aqui um texto muito conhecido, muito pregado acerca da palavra de Deus, das 10 virgens, 10 noivas que, enfim, como toda noiva, espera o grande dia, o dia do principal encontro. E o texto que nós lemos deixa claro que haverá um encontro. E o texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, fala desse encontro. É o dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja. Haja quem diga: pastor, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente,
Eu tenho ouvido esses crentes falar que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, e até hoje nada. Eu entendo uma coisa: você crendo ou não, ele vai voltar. É promessa dele, ele vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Ele vai voltar. Glória a Deus. Para alguns ele já voltou, alguns já descansaram no Senhor, para esses o Senhor já voltou. Mas nós que estamos aqui permeando essa terra, haverá esse dia. Se alguém, meu irmão, acha que a vida na terra está difícil, que está uma luta, que está uma prova, tem luta, tem prova, tem. Mas a diferença é com quem você vai passar essa luta e essa prova. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele disse que ainda que ele estivesse passando por esse dia mau, ele sabia que a presença de Deus estava com ele para garantir vitória, para ele chegar do outro lado e não ser atingido pela morte, para vencer os vales da vida. A diferença é essa, é com quem nós estamos passando a nossa vida, a nossa trajetória neste vale chamado terra. Mas se alguns reclamam que aqui está pior, que aqui está ruim, no inferno é pior. Porque lá o tormento é eterno. Lá o tormento não tem fim. Lá é algo que a Bíblia diz que é um lugar. A parábola daquele rico que vai para lá, ele fala que o lugar que ele está é um lugar de tormento. E a Bíblia fala que lá a chama não se apaga. Meu irmão, queimar já é ruim. Queimar já é ruim, uma queimadura é ruim. Arde, dói. Mas uma coisa é certa: lá no inferno o fogo não se apaga. Lá no inferno tem como colocar como diz por aí, algo para amenizar a dor. Não, lá a dor é eterna, o sofrimento é eterno. Mas tem uma promessa para aqueles que andam com o Senhor. Possamos estar passando por lutas aqui, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. A Bíblia fala que neste mundo, aqui nessa terra, nós teremos aflições bastante no ano. E Ele diz: porque eu venci. Eu venci. Mas o texto não continua dizendo, como alguns dizem por aí, eu venci, posta. Não, meu irmão, o texto não diz isso. Mas a Bíblia afirma que nós vamos vencer também. Por quê? Porque a presença dele habita em nós. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nele, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então entenda uma coisa: em nome de Jesus, você não vai beijar a lona, você vai se colocar de pé. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, Deus vai te levantar e a glória de Deus vai resplandecer na sua vida. É só para quem crê, é só para quem crê. Aleluia. Mas esse dia vai chegar, o dia do encontro. E Jesus, narrando essa parábola, ele compara a minha e a sua vida, a vida da igreja, como noiva. Diga noiva. Então a igreja é a noiva do Cordeiro. Ou seja, um encontro nos espera. Só que a Bíblia fala que Jesus mostra aqui que haviam 10. Eram 10 virgens, 10 noivas que esperavam o grande dia. Só que tem uma coisa: o compromisso foi firmado. Mas para concretizar o compromisso, para concretizar esse noivado, para concretizar este encontro, nós não podemos chegar nesse encontro de qualquer maneira. Não podemos. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. Quando a gente começa a namorar, naquele primeiro encontro que a gente tem com a pessoa que a gente está
de olho nela e ela está de olho na gente, a gente não vai de qualquer jeito. A gente quer ir para quê? Para impressionar. A gente quer ir, né, como diz por aí, nos panos. A gente quer ir por aí, né, nos trinques. A gente quer chegar lá para, né, causar uma boa impressão para a pessoa que a gente está gostando dela, que ela está gostando de nós. Então, ambas as partes vão ter uma preocupação para esse dia do encontro. E quando chega esse dia do noivado, esse dia do casamento, a noiva também não vai de qualquer jeito. Ela vai, né? Enfim, ela vai tomar um banho de salão, ela vai, né? O noivo já é mais coisa, mas o noivo, como diz, o noivo colocou uma calça, uma camisa, um terno. O noivo, né? Para preparar é mais rápido. A noiva já demora. Até para a noiva o negócio é mais demorado. A noiva já tem todo aquele, né? Aquele amparar, todo aquele segmento. Mas todos se preocupam em chegar ao quê? Bem vestidos, preparados, bem adornados. Aí a Bíblia diz que Jesus ele compara a igreja com a noiva. E ele fala que vai ter um encontro. Que elas se prepararam para se encontrar com ele. É por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Então vai haver um encontro. Isso é fato. Mas como eu disse, não tem como a gente se encontrar com este noivo, ter um encontro com o Senhor e chegar diante dele de qualquer maneira. Então, dentro desse texto, tem algumas coisas que nós precisamos atentar para o chamado dia do encontro. Olha o que a Bíblia diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, tomaram o que? As suas lâmpadas. Para que serve lâmpada? Para que serve essas lâmpadas? Para quê? Para iluminar. O que eu aprendo aqui? Jesus não quer uma noiva apagada. A lâmpada foi feita para ficar acesa. Né? A lâmpada ela foi criada com o intuito de ficar acesa para iluminar. E aonde ela se ilumina, ou seja, o ambiente fica visível. Ou seja, Jesus ele procura crentes que não estejam apagados, pessoas que estejam, enfim, andando à luz da palavra. O que Jesus diz? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a igreja, a noiva do Cordeiro, ela tem que estar caminhando de acordo com a palavra. Ela tem que carregar a lâmpada da palavra de Deus. Porque se a lâmpada, entenda uma coisa, se a lâmpada foi feita para iluminar, né? Aqui já é um texto até mais antigo, hoje não se usa mais. Mas naquele tempo, as lamparinas, né? Era aquela lamparina que as pessoas, principalmente as pessoas do interior, como não tinha luz elétrica, não tinha, né, como a gente tem hoje essa sofisticação toda, tinha que andar pelas estradas com uma lamparina, para dentro de casa, lamparina, com o intuito de quê? Para não ser, enfim, na beira do caminho, para iluminar, para enxergar o caminho, para não se deparar com algum animal, uma cobra, sim, para não se deparar, não pisar alguma coisa ali no escuro, ou seja, para não ser uma presa fácil, para enxergar, para melhorar a visibilidade, né, do local. E assim também a palavra de Deus, ou até mesmo para não cair dentro de um buraco. E a palavra de Deus é assim: quando nós desprezamos a palavra, tem um buraco à nossa frente. Se nós não estivermos com a palavra, não estivermos iluminados com a palavra, nós vamos cair nesse buraco. Se tiver algum adversário, algum animal, né, como a lâmpada do exemplo, se tiver, porque a Bíblia fala que Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões.
reuniões. Mas isso só à luz da palavra. Porque sem palavra você não vai enxergar a serpente, você não vai enxergar o escorpião, você não vai enxergar o ataque do adversário. Então, quando Jesus diz que elas tomaram suas lâmpadas, ele está dizendo que a igreja tem que andar com lâmpada, a igreja tem que andar com a palavra, na palavra. Porque se a igreja não estiver na palavra, será um alvo fácil, uma presa fácil para o adversário. Porque ele não está enxergando, está tudo escuro, não está a luz da palavra. E uma pessoa à luz da palavra, é o que a Bíblia diz, ela está caminhando, né? É um abismo chamando outro abismo. É uma pessoa sem direção. Meu irmão, se aqui hoje nós estamos de dia, mas imagine se estivermos aqui, né, à meia-noite, acabar a luz da rua, acabar a luz dos postos, tudo, né? E as portas tudo fechadas aqui. Imagine se as janelas fossem aquelas janelas, né, que não tivesse possível, quando fechado, ia ficar um breu aqui, uma escuridão. Suponhamos que a igreja tivesse até mais gente, mas até a quantidade está aqui, e tudo escuro. Se tivesse todo mundo sentado igual fulano, vai no banheiro, tudo escuro, ia ser um tropeçando o outro, empurrando o outro, aquela coisa toda. Se tivesse um buraco, ia pisar no buraco, poderia torcer o pé, enfim, ia virar uma bagunça. Por quê? Porque não tem visibilidade. Então a palavra de Deus na minha, na sua vida, ela tem o valor, a importância de nos mostrar a direção certa, de iluminar o caminho certo, a direção certa, tomar as decisões certas. Sem a palavra nós tomamos decisão no escuro, e tomar decisão no escuro é pedir para cair no buraco. Tomar decisão sem direção da palavra, sem orientação de Deus, é pedir para cair no buraco, numa verdadeira armadilha do adversário. Então a Bíblia diz que elas tinham lâmpadas, e tomando as suas lâmpadas, até aí todas elas estavam no padrão, todas elas tinham lâmpada. Então a igreja, ela precisa ter lâmpada. Ela precisa caminhar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso fala que visão espiritual. Fora da palavra nós não temos visão espiritual. Estamos cegos espiritualmente. Aí ele continua dizendo que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, e 5 delas eram prudentes. Nécia quer dizer loucas, insensatas, não enxergam o amanhã, só olham para o momento, só olham para o momento, que há que elas, você vai entender. O apóstolo Pedro diz que nas suas cartas: sede sóbrios, vigiai e sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, se eu não estou à luz da palavra, eu não enxergo esse adversário que está ao redor, procurando uma oportunidade para tragar. E se ele acha a oportunidade, ele não perde tempo. Então a Bíblia diz então que, gente, olha, elas eram, 5 delas eram nécias, imprudentes, mas 5 delas eram sábias. Eram sábias. Aí ele continua dizendo: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É aquilo que eu disse: a louca
a nécia, ela só olha o agora, ela não olha o amanhã. Levaram a lâmpada, mas não levaram o azeite. Porque o azeite era o combustível para manter a lâmpada acesa. O azeite é o combustível para manter a lâmpada acesa. E quem é o azeite na Bíblia Sagrada? Quando a Bíblia fala de azeite, ela está falando da presença do Espírito Santo na vida do crente. É quando a pessoa ela tem prazer, ela tem desejo em ser cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: olha, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a igreja ela precisa do azeite, ela precisa da presença do Espírito Santo. Para quê? Para a lâmpada continuar acesa. Quando a pessoa às vezes ela diz: pastor, eu leio a Bíblia, o senhor falou que tem que ter lâmpada, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Às vezes eu estou vendo alguém pregar falando a palavra, mas eu não entendo nada. Está faltando azeite. Porque o azeite é o combustível que mantém a lâmpada acesa. Então não basta apenas ter a palavra, tem que ter azeite, tem que ter presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. A letra sozinha não surte efeito, mas a presença do Espírito Santo ela bota o inferno para correr. Eu me lembro de certa feita eu cheguei numa casa, fui me chamar numa casa: olha, vai lá porque tem uma pessoa lá que está endemoniada. Eu me lembro que eu cheguei naquela casa. Quando abriram-se as portas, eu cheguei e vi aquele quarto. Eu vi uma mulher assentada na mesa, assentada na cadeira, na mesa, ó, Jesus amado, sentada na cadeira, e ali do lado da sua mãe, passando a mão na cabeça, aquela moça sentada, atormentada por demônios, sendo oprimida. O espírito de opressão tinha tomado a conta da vida dela, e ali ela tinha tormento todo, e a mãe dela pondo a mão na cabeça dela e dizendo: oh minha Nossa Senhora, não deixe isso acontecer, meu irmão. Entenda uma coisa: se não for o nome de Jesus, nada acontece, porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder e toda a autoridade. Se nós queremos algo, tem que ser o nome dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Não foi ela, não foi Pedro, não foi João, foi Jesus. Ele é o noivo. Não é Pedro que é o noivo, não é Maria que é a noiva, não é, ou seja, Maria fazia parte, era noiva porque ela era a adoradora do Senhor. Mas o noivo é Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Tomé, não é Judas, não, é Jesus. E ali aquela mulher: oh minha nossa, não deixa isso acontecer com a minha filha, não. E eu me lembro que o irmão dela do lado, com a Bíblia aberta, lendo o Salmo 91. Mas não era palavra, pastor? Mas lâmpada sem azeite não acontece nada. Ele estava lendo o Salmo 91, e a mãe chorando ali, e falando com o Deus dela: não deixe isso acontecer com a minha filha. Eu me lembro que eu entrei naquela sala, pedi licença, coloquei a mão na cabeça dela e disse: em nome de Jesus, espírito de opressão, sai. E o espírito bateu em retirada. Sabe o que aconteceu? Hoje essa mesma mulher que era oprimida por demônios é uma serva do Senhor e adora e glorifica o nome do único Deus que fez o céu da terra. Mas tem que ter azeite, tem que ter presença de Deus. Glória a Deus. Então não basta só ter a palavra, tem que ter presença. Ele podia ler a Bíblia todinha, meu irmão. Não adianta, meu irmão, a gente ler, não adianta a gente só conhecer o que está aqui. Tem que conhecer, é o Deus da Bíblia Sagrada.
é o Deus do Salmo 91, é o Deus do Salmo 23, é o Deus do Novo Testamento, é o Deus do Antigo Testamento. Nós temos que conhecer Ele, temos que ter a presença dEle. A Bíblia diz que Jesus fala, então elas, além das lâmpadas, aí diz, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tem que ter presença. Tem que ter presença de Deus. Nós temos que buscar pela presença do Espírito Santo, irmão. Nós não podemos ser crentes apagados, crentes vazios. Não podemos. A Bíblia diz que a chama ela tem que arder continuamente. Nós temos que ter prazer de estar na casa de Deus, porque a presença do Espírito Santo ela nos preenche. A presença do Espírito Santo é quem vai completar o vazio da nossa alma. É a presença do Espírito Santo que vai fazer as palavras que Jesus nos disse trazer vida, fazer algo acontecer no nosso interior. Porque não basta, meu irmão, é como Jesus disse que a palavra é como semente, ela foi lançada. Mas uma semente para ela germinar, uma semente para ela brotar, ela precisa da água, da chuva, ela precisa de algo para que ela venha, enfim, germinar e gerar frutos, virar uma árvore, gerar frutos. E assim também, para que a lâmpada continue acesa, nós precisamos da presença de Deus. Para que a palavra de Deus ela surja, venha surtir efeito na nossa vida, nós precisamos a cada dia nos encher da presença do Espírito Santo, ser cheio desse azeite. Nós dizemos, essa casa é sua, nós deixamos ela para o Senhor. Será que deixamos mesmo? Porque tantas coisas têm completado a nossa vida e a palavra de Deus tem ficado dispersa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é esse Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as palavras que Jesus nos ensinou. É esse Espírito Santo, é esse azeite que a Bíblia diz que é Ele quem nos guia em toda a verdade. A Bíblia diz que nós não podemos extinguir, não podemos apagar a presença do Espírito Santo. Como se apaga, pastor? É quando nós não buscamos azeite. Pastor, como que busca azeite? Porque a Bíblia continua dizendo, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, repita comigo, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo, ou seja, ainda dava tempo. Se o noivo tardou, era um espaço de tempo para que aquelas que não tinham azeite fossem buscar azeite. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que todas elas foram dormir. Todas elas foram descansar. Entenda uma coisa. Para quem tem reserva de azeite, para quem tem reserva de azeite, não é pego de surpresa. Mas para quem não tem, é pego de surpresa. Porque olha o que a Bíblia diz. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, que hora? Que hora? À meia-noite ouviu-se um grito. Imagine você estar na sua casa dormindo. Sono gostoso.
Você está na sua dúvida, aquele sono, sabe aquele sono que você fala, é esse que eu estava precisando. Aí chega alguém no seu ouvido. Vou aumentar o que eu acústica. Alguém grita no seu ouvido, mas dá um grito, não é grito mesmo, né? Não é grito, grito. Se você tiver problema de coração, você já acorda e morre. Infarta na hora. Minha sogra, qualquer barulho, uma agulha ali perto da minha sogra, se fizer um barulho alto, a minha sogra assusta. Mas imagina, você está naquele sono, alguém chega, e foi isso que aconteceu. E chegou a meia-noite, mas à meia-noite você está dormindo, aquele sono gostoso, e alguém dá um grito. Aquilo vai te causar um espanto, mas qual que é a sua reação? Quando você está preparado, é a mesma coisa para você, vai ser a mesma coisa que o despertador. Já viu quando você coloca o despertador? Quando ele desperta, você já... eu já sei o despertador. Porque você já está preparado. Eu coloquei para despertar. Assim vai ser a vida do Senhor. Não vai ser como um despertador que você já sabe. Vai ser uma hora que você menos espera. À meia-noite, a hora que o sono está gostoso. À meia-noite ouviu-se um grito. Aí a Bíblia diz claramente, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao encontro. Saiu ao encontro. Olha o que a Bíblia diz. Então se levantaram todas aquelas virgens e preparando as suas lâmpadas. Ou seja, temos lâmpadas. Tudo bem. Mas, então se levantaram todas e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Dai-nos do vosso quê? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que elas falaram? Não vai dar tempo. Fala para o seu irmão, não espere para amanhã o que você pode fazer agora. Não espere buscar a presença do Espírito Santo, se encher de Deus para amanhã o que você pode fazer agora, porque amanhã pode não dar tempo. Amanhã pode ser muito tarde. É por isso que amanhã não existe. Quando chega amanhã, aí fala, amanhã eu faço. Ou seja, nunca existe o amanhã. Não existe o amanhã. O amanhã não existe. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo. Alguém sabe? Não sei. E é isso que aconteceu. Numa hora que ninguém esperava, mas quem estava preparado já sabia. Eu ouvi-se o grito, aí vem o noivo. As nessas mais depressa nos dá o seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. O que elas disseram? Não. Para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante, ou seja, se elas cedessem do azeite, né, numa linguagem aqui, no texto mesmo, é dizer, olha, se nós cedemos o azeite, nós também vamos ficar de fora. Era essa a colocação delas. Mas quando elas disseram não, porque diz, não tem jeito, diga, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem. Olha o que o texto continua dizendo. Mas por dizer, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai. Quando elas disseram comprar, elas estavam dizendo, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Eu quero ser cheio de Deus. Mas o que você está fazendo para ser cheio de Deus? Você está orando? Eu quero ser usado. Você está consagrando?
Você está na presença de Deus, você está pagando o preço de estar na casa de Deus, de vencer o seu cansaço, de vencer até aquilo que quer te impedir. Você está lutando contra isso para ser cheio de Deus, para Deus mudar a história, para o Espírito Santo trabalhar. Então eu entendo uma coisa: tem que pagar o preço, porque o preço pela minha e sua salvação já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. O preço já foi pago pela nossa salvação. Agora, para ser cheio de Deus, para ter experiência com Deus, para ter a vida transformada, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que pagar o preço para ser cheio de azeite. Tem que pagar o preço. Ela diz: ide comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas ou preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou a porta. Ou seja, acabou. Fechou a porta. Só que o texto diz: e fechou-se a porta. Sabe quem fechou a porta? Quem abriu para elas entrarem? O noivo. Não foram elas que abriram a porta, e não foram elas que fecharam a porta. Jesus já abriu a porta do céu. Aleluia. A porta do céu está aberta. Glória a Deus. Para a noiva entrar. Mas vai chegar uma hora que a porta vai fechar. É, Deus. A Bíblia diz claramente que Noé, ele construiu a arca. E Deus falou: faz a porta. Ele fez a porta. Agora fala que esse povo vai vir de novo. E Noé, antes de construir a arca, o povo achou que Noé era doido, mas disse que Noé era pregoeiro da palavra de Deus. E o povo acha que está doido. Dilúvio. Vai vir, está doido. Nem garota para cair aqui. Não vai ter nem nada. Imagino eu, num belo dia, está todo mundo lá. E Noé lá construindo a arca. Nós então acabar, de repente começa. Ó, pinguim. Não, vai cair uma garoinha, é só uma garoinha. É só neblina. Aí de repente o pico começa a aumentar. Não, isso aí é só uma. Mas só uma. Agora não aconteceu nada, pode ficar tranquilo. De repente eu imagino a água já cobriu o pé. Mas daqui a pouco passa. Isso é chuva passar, isso é chuva temporânea. A gente tempo em tempo, daqui a pouco passa. De repente a água começou a subir no joelho. Pronto. O povo a mãe estava dentro de casa, né? De repente a chuva nada, para e a chuva chovendo, o povo começou a olhar, a água já começou a subir, quando chegou no pronto. E agora? Agora é tarde. Por que é tarde? Porque a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, com os animais, com a sua família, a Bíblia diz que Deus fechou a porta. Quem estava de fora morreu. Não tinha mais jeito de entrar. Porque a palavra tinha sido pregada e o povo rejeitou. E nos dias de hoje não é diferente. Qual que é a atitude das nessas? Aproveitar o tempo que o noivo está dando. Vamos lá comprar azeite. Porque se o noivo chegar, nós estamos mais ou menos complicados. Mas não estava nem aí, só se poupava com agora. Não deixe, não queira. Até pode. Mas era melhor ter pagado o preço antes, para não chegar o momento de hoje. Era melhor ter colocado diante de Deus antes do que esperar a porta se fechar agora. Mas a Bíblia diz que o noivo tardou. Todas as vezes que comeres esse pão,
e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta para o noivo chegar, se encontrar, observar a noiva, concluir a obra e dizer: entra. A Bíblia diz então que as prudentes entraram com o noivo e fechou-se a porta. Mais tarde, depois, a Bíblia diz que chegaram as nessas e disse: Senhor, abre-nos a porta. A Bíblia diz que o próprio Senhor disse: olha, eu não os conheço. Eu não os conheço. Depois você percebeu o preço da prudência e o preço da imprudência. Deus conhece os prudentes. Deus conhece aqueles que se preocupam com a lâmpada e com o azeite, que não se preocupam só com a lâmpada, mas também se preocupam com a lâmpada e mantê-la acesa tendo azeite. A Bíblia diz que a porta se fechou e disse: olha, não os conheço. Aí ele termina o texto alertando. Ele terminou o texto, mas alertou a igreja: vigiai. Ele falou? Vigiai. Porque não sabem o dia e nem a hora. Pode ser qualquer momento que Jesus volta. Ou pode nos chamar também. Mas uma coisa é certa: se tiver azeite, a gente sobe. Se tiver azeite, a gente sobe. Se tiver azeite, a porta está aberta. Mas se não tiver azeite, é o que ele disse: não os conheço. Todos pensam.